Você, você aí que está ouvindo a gente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, já se perguntou se você aguenta ser feliz? Porque ser feliz não é só um estado de espírito, nasci feliz. Não, é uma construção diária, profunda, de muita atenção que esses dois grandes autores, entre outras coisas, trazem para a gente nessa obra que merece ser conhecida, visitada, lida de cabo a rabo e colocada em prática. Eu tenho a alegria de conversar nesse sábado, véspera de eleições, dia do aniversário da CBN, com o publicitário Nizam Guanais e com o médico psiquiatra Arthur Guerra, ambos lançando esse livro basal para a construção da nossa qualidade de vida, que é o livro Você Aguenta Ser Feliz? Aguenta, Nizam? Boa tarde. Nizam, abre o microfone. Palavra do Dr. Arthur Guerra, que é o livro é dele, eu só faço comentários, mas eu tenho tentado, com a ajuda dele, entrar nesse caminho, tá? E fico muito feliz de estar aqui. Antes de mais nada, Petra, nesse dia, você sabe da minha relação com a CBN, né? A rádio que toca notícia, faz parte da minha história. E vocês ainda dão a sorte de fazerem aniversário no dia de Santa Terezinha. Portanto, é uma rádio abençoada. Então, doutor Arthur, o senhor quer? O livro é seu, responda a pergunta dela. Até porque você lançou essa pergunta para o Nizam, poderoso, esse homem que é um trator. Aí vem doutor Arthur e pergunta para Nizam: e aí, Nizam, tu aguenta ser feliz? E essa é a pergunta do século, né, doutor Arthur? Boa tarde. Olha, boa tarde. Bem no comecinho do programa, Petra, você estava contando como que foi o início seu na CBN. Lembra disso? Foi. E do prazer que era você ir para a faculdade ouvindo o Sandemberg. Isso faz mais ou menos umas 2 horas atrás, 1 hora atrás. Foi assim. É o mesmo prazer que eu tenho hoje, nessa data especial, 31 anos da CBN, sendo que a CBN é a minha rádio de escolha. Então, como eu acordo cedo, eu ligo e já está com Milton Jung, com a Cássia Godoy com Y no final, né? É um hábito, né? Quer dizer, você fica com Dan Stubach, com Vera Magalhães, que não faz parte, mas ela fez um comentário ontem, depois do que aconteceu na quinta noite, Miriam Leitão, o próprio Sandemberg, o Márcio Atala com a gente aqui, né? Porque é tudo que a gente trabalha, é muita coisa ligada. Gongo da Semana, Sucupira, né? Que agora não vai ter mais porque acabou as eleições, ou vai acabar no domingo, amanhã. Então, para mim, é uma satisfação, a mesma satisfação que você tinha naquela época, eu tenho agora, anos mais tarde, em fazer parte do programa que eu ouço toda manhã. Olha, o Nizam é um rapaz generoso. Na verdade, eu fiz essa pergunta para ele, só que ele pegou a pergunta e colocou num outro envelope muito bacana, né? E ele trouxe 3 coisas em relação a isso. É uma pergunta recorrente, sabe? Porque tem gente, Petra, que tem tudo para ser feliz. Tudo, 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 tudo. E, de repente, gosta de ter um tracinho de vítima ou de que não está dando certo, etc. Tal. Perguntar isso para um paciente, o meu paciente, né? É uma situação ousada, porque é no limite de uma falta de educação. Nunca foi, mas precisa ter cuidado para colocar isso daí. O que o Nizam fez? Ele pegou a pergunta e modificou essa colocação de uma forma totalmente sem nenhum estigma. Hoje, doença mental é a principal doença que existe no mundo, mais do que coronavírus. Todo mundo está afetado. Nós 3 aqui, o pessoal do estúdio, seu marido, Ariel, os nossos ouvintes, todos estamos afetados, sabe? Quer dizer, é uma preocupação forte. E o psiquiatra, muitas vezes, tinha uma coisa ligada com estigma, não era bacana. Nizam coloca isso de uma forma realmente genial, moderna, leve
E no livro ele coloca os comentários dele, que são assim bem bacanas. Doutora, a gente vai entrar um pouco na profundidade do livro para pincelar algumas coisas nessa curadoria que a gente faz aqui no Revista CBN semanalmente, de obras que a gente acredita que merecem ser lidas. E é muito bonito, Nizam, você, que é um incansável, é uma pessoa incansável, é uma mente brilhante, se debruçar sobre, é isso que o doutor Arthur falou, né? Talvez o mal do século são as doenças e os males emocionais e mentais que afetam e podem afetar todos nós. E é aquela coisa assim, ouça o Nizam, porque o que ele tem para falar é importante. Por que você acha que é importante a gente tocar? Tem uma passagem do livro que acho que até no comecinho, não sei se é o Nizam ou o doutor que fala assim, a gente precisa caber no próprio corpo. Não adianta você ser incrível se você não está cabendo no próprio corpo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Nizam, porque muitas vezes as nossas doenças acontecem porque a gente não está cabendo, a gente não está conseguindo respirar. Fala um pouquinho dessa experiência, que acho que é um pouco do que te leva também, né, a escrever o livro com o doutor Arthur. Olha, Petra, tem uma frase do Tolstói, eu acho que é dele, que diz assim: as piores coisas da minha vida nunca aconteceram. Elas ficam dentro da cabeça da gente, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Então você fica num sofrimento antecipado de duas coisas sobre as quais você não tem controle. O passado, porque ele já passou, e o futuro, porque você não tem controle dele. Eu, que sou uma pessoa controladora, né, vivo nesse dilema. É importante compreender que quem é autoridade no assunto é Arthur, tá? Eu sou o paciente. O que eu fiz no livro era relatar esse meu processo, tá? Que é um processo, eu digo no livro, que é um striptease, porque as pessoas não gostam de mostrar suas fraquezas. Você entra no celular, todo mundo é bom, perfeito, incrível, bem resolvido, né? Você fica se sentindo um merda, né? Entendeu? Então, eu acho que ali é uma coisa de empatia. Por quê? A mesma forma que a tuberculose, que na época não tinha cura, tinha aquele estigma, né? As pessoas não, elas têm um estigma de falar, olha, eu tô com depressão, eu tô com burnout. Na pandemia eu comecei a abusar de álcool, sabe? Assim, remédio para dormir. Boa parte dos meus amigos abusam de remédio para dormir. Eles só não sofrem com isso porque eles não buscam a cura, entendeu? E o remédio para dormir é super importante, Arthur pode falar disso, desde que usado com a orientação de um psiquiatra. Agora, você virar a sua própria medicação, ele é complicado. Então, o que eu acho que esse livro faz, e ele é importante, eu sou agora um ventríloco. Eu estou falando as coisas que o doutor fala. O doutor fala sem autoridade, tá? Eu não quero endeusamento. A Donata fala assim, olha, quando ela fala que eu estou sendo hipócrita, ela fala assim, leia seu livro. Que gênia! E nada melhor, né, Nizam, do que esses espelhos que a gente tem em casa, que ajudam tanto ela é minha a gente. ombudsman. Ela é minha ombudsman. E o Nizam fala sobre isso também um pouquinho no livro. Nesse sentido, doutor Arthur, o Nizam traz para a gente algo muito relevante, que é essa normalização de uma vida medicada. É a normalização de uma vida medicalizada. E você conta muito também da tua experiência com o esporte como uma salvação mesmo, né? Só que tira daquele lugar automático de falar, tem que fazer esporte. Você traz um relato muito profundo de uma experiência pessoal, que acredito que cada vez mais deva ser o papel do médico, né? Muito menos de... Quer dizer, muito menos não, mas menos de orientar, mas também de ser o exemplo. Esse diálogo é importante. Sem dúvida, né? Hoje tem muita coisa medicalizada, como você falou, né? E mais, o pessoal busca, de forma geral, Petra, respostas rapidíssimas. Assim, pá, pá, pá. Eu tenho um problema, então eu quero resolver o problema já, já. E, se possível, com a melhor solução, a mais simples, a mais barata e que dê uma qualidade de vida maravilhosa. Você acredita, Petra? As pessoas marcam consulta comigo, eu falo,
Pois não? Por que o senhor está vindo aqui? Eu queria ficar igual o senhor Nizam. Tudo bem, mas o caminho é simples, né? Você está afim de fazer esportes de forma assim forte, não é de brincadeira. Esporte, eu nunca gostei de esporte. Eu queria ter o resultado dele, mas sem o esporte. Peraí, mas você topa cuidar da sua alimentação? Não, não, aí também fica difícil, né? Eu não posso, imagina, eu sou um glutão, eu não posso. Você aceita controlar a bebida alcoólica? Ah, isso eu não posso. Assim o senhor está pedindo coisa demais. Você aceita cuidar do seu sono, respeitar o seu sono? Minha vida não permite isso. Então, o que você quer? As pessoas querem um resultado tipo Nizam, de uma forma milagrosa, rapidíssima, pasteurizada assim, mas sem pagar o preço, sem fazer o esforço, sem ter a disciplina, sem ter o suor. O Nizam sua, sem ter as brigas que tem comigo. Nós escrevemos um livro juntos, temos uma boa ligação, mas não quer dizer que a gente não brigue, né? Maravilhoso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nizam é chato, é bem chato. E tem um cara mais chato do que ele, que sou eu. Então são dois chatos, assim. E às vezes eu falo, meu Deus do céu, nós somos muito chatos, mas nós nos respeitamos, né? E eu, na função de médico e na função de paciente, tem sido uma parceria bacana que ela ficou assim, corporificada, vai, nesse livro. Foi mesmo, é muito bonito. E eu vi até o Nizam postando, claro que Nizam é super conhecido, respeitado, mas a repercussão que o livro vem dando de pessoas que estão lendo e se emocionando, tocando muito numa prática. A gente precisa sair, né, muito da teoria e ir para a prática, que eu acho que é isso que vocês propõem. Queria fazer uma pergunta até antes da gente ir para o repórter CBN, talvez para contextualizar para o ouvinte um pouco também do que é o livro, Nizam. Por que você vai procurar o Dr. Arthur, né? Um profissional de sucesso, um brasileiro super admirado, premiadíssimo. E aí, o que te leva a procurar o Dr. Arthur Guerra? Olha, eu fiz uma bariátrica e não me preparei para ela, tá? Eu era muito gordo e já estava no nível de gordura mórbida, né? E meu pai morreu com 45 anos de infarto. Então não tinha jeito, só que eu fiz a coisa certa do jeito errado. Não me preparei com esporte, não me preparei com orientação psicológica, tá? E aí eu comecei a abusar de álcool, tá? Eu sempre digo que eu só não virei alcoólatra porque eu não gosto de bebida, tá? Olha aqui. Mas já estava passando de qualquer limite. E isso é um padrão. Toda vez que uma pessoa fala assim, eu vou fazer bariátrica, eu sento dela e falo assim, eu me ofereço para ser seu coach. Tá? E aí, conversando, quem me acompanha é o Dr. Roberto Calil, né, Dr. Roberto Calil é meu médico, um dos meus médicos, e ele, vendo o contexto que eu estava vivendo, me indicou para o Dr. Arthur. Tá? E eu fui lá pedir mais um remédio para dormir. Porque remédio para dormir é assim, você vai, toma, aí daqui a pouco ele não funciona mais, aí você vai para o próximo. Tá? Então, foi dentro deste contexto, e veja bem, alcoolismo, tá? E eu sempre digo, eu flertei com alcoolismo, mas abuso de álcool é muito comum em quem faz bariátrica. Só que as pessoas não falam, elas ficam sofrendo. O sujeito que tem diabetes, ele não tem nenhum problema de falar. O sujeito tem qualquer outra doença. Eu tenho um problema de ereção. Não, hoje em dia se fala naturalmente de Viagra, né? Só que doenças modernas, tá? E você vai ver no livro que eles são muitas. Abuso de celular, abuso de jogo, né? Burnout, depressão, enfim, um monte de coisas que Arthur que é o expert aqui. Então, é por causa disso. E eu me prometi, como homem de comunicação, que num determinado momento que eu tivesse controle da situação, eu ia dividir com as pessoas. Então, é por isso que eu peço que as pessoas não comprem só um livro, não, que elas comprem 10. Tá? 10. Um Kindle custa R$29. Então, que você dê no Natal, que você distribua na sua empresa. E as pessoas estão fazendo isso.
tá? Até porque a pandemia nos expôs a 2 anos trancado em casa. E isso é uma situação limite que fez com que as pessoas, num mundo que já tem problemas de doenças, né, essas doenças psíquicas, mentais, né, elas têm, para que elas foram muito expostas a isso e elas precisam dessa orientação. Elas não têm que ter medo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, enfim, né? Não sou eu aqui para dizer qual é o caminho, tá? Então é por isso que eu estou fazendo esse livro e me dedicando a ele como propósito de vida. É lindo de ver mesmo. E você sabe que eu tenho o costume de fazer isso muito, de comprar livros. Assim, quando me impacta, eu compro exatamente isso, 7, 8 livros para dar para os amigos. E é exatamente o que eu comecei a falar logo depois que eu li esse livro, Nisa. É impressionante você ter falado a respeito disso, porque pessoas, inclusive, que estão até num caminho saudável, mas viciado em outras coisas, porque Isso. compensa e você pode ter um caminho integral e é isso que vocês apresentam. Nizam, doutor Arthur, eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho aqui com a gente no Zoom, porque nós também estamos com essa entrevista no YouTube da Rádio CBN, na Globoplay, além do nosso bom e velho rádio, do qual Nizam é amante, do qual o doutor Arthur Guerra é amante, nesses 31 anos de CBN. A gente vai fazer rapidinho o Repórter CBN, um breve intervalo. E na volta eu quero só tocar com vocês em 2 pontos que eu acho muito importantes para a gente pincelar e inspirar as pessoas a lerem o livro também, que é a necessidade de rotina e a possibilidade também de uma espiritualidade para a gente equilibrar dias tão confusos. Na sequência do Repórter CBN, Nizam Guanais e Dr. Arthur Guerra, com esse livro maravilhoso. Você aí, aguenta ser feliz? Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sábado, 1º de outubro de 2022, 11 pessoas foram presas hoje e R$90 mil apreendidos pela Polícia Federal no país na operação que visa combater crimes eleitorais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 34 pessoas foram presas desde segunda-feira, quando teve início a Operação Eleições. Desde o início da campanha eleitoral, em agosto, R$3 milhões foram apreendidos em casos de suspeita de crime eleitoral. Um brasileiro está desaparecido nos Alpes suíços há quase uma semana. Henrique Cortes Pires de Campos está de férias no país europeu desde o começo do mês, numa região frequentada por praticantes de esportes radicais. Ele sumiu após sair sozinho para fazer uma trilha considerada de alto risco que envolve travessia de fendas sobre geleiras. As tropas da Rússia deixaram a cidade de Liman, na região de Donetsk, na Ucrânia, para que seus soldados não fossem cercados pelo exército ucraniano. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa russo. A retomada da cidade marca uma derrota para Moscou, um dia depois que o presidente Vladimir Putin proclamou a anexação de 4 regiões ucranianas. No horário de Brasília, 1h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quem gosta de futebol vive 4 anos esperando por esse momento. Pintou o segundo gol, Neymar coloca pro gol! Neymar é o pai da criança! Agora, falta muito pouco. 32 seleções buscam a taça mais cobiçada do planeta. Brasil! Em novembro, Copa do Mundo FIFA 2022. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Corega, você seguro por menos de 90 centavos por dia. Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. E promoção torcida rumo ao Hexa Sempre TCL. Uma TV por dia até dezembro.
Rio SP, concessionária do Grupo CCR, investe em mobilidade humana e apoia os 100 anos de rádio. CCR, viva seu caminho. Homenagens nesse 31 anos de Rádio CBN, o depoimento agora do Danilo Miranda, que é diretor do Sesc São Paulo, e a relação dele com a gente. Meus amigos ouvintes, eu gostaria de cumprimentar em nome do Sesc de São Paulo a nossa querida Rádio CBN, que completa 31 anos hoje. A Rádio CBN é muito especial porque colabora na construção de uma cidadania responsável na medida em que propõe, discute, debate, traz inúmeras questões vitais para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo inteiro. Portanto, tem um papel vital na construção de uma cidadania informada, uma cidadania consciente. Portanto, tem um trabalho educativo fundamental. Gostaria, portanto, como disse, de cumprimentar todos os técnicos, redatores, jornalistas, repórteres, todos os que fazem a CBN o que ela é de fato nesse seu desempenho extraordinário. E, em segundo lugar, dizer que nós estamos juntos. Por quê? Porque estamos também como instituição voltada para a educação permanente, para esse trabalho de construção da cidadania, através dos mais diversos programas que nós temos, e temos o prazer enorme de, com esses programas, estar sempre atentos e bastante divulgados pela CBN, que colabora bastante no sentido de ajudar a gente a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Portanto, é um prazer muito grande cumprimentar mais uma vez a todos os que fazem a CBN nesse momento dos seus 31 anos de existência. Revista CBN. Você aí, aguenta ser feliz? Tema da nossa conversa nesse Revista CBN especial: Como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida. Livro do Dr. Arthur Guerra, psiquiatra, e do publicitário Nizam Guanais, está sendo lançado agora pela editora Sextante. Estou com os dois aqui. Deixava uma pergunta antes do repórter CBN sobre a necessidade de rotina. Muitas vezes, muitas pessoas ouvem falar em rotina e já pensam numa prisão. E aí eu queria o depoimento de vocês dois. Talvez começar, né, Nizam, com o Dr. Arthur. Aí você fala um pouquinho também da tua experiência, da relevância da construção de uma rotina, dessa organização de uma rotina para a construção dessa felicidade, essa felicidade quase científica que vocês propõem aqui no livro, né, doutor Arthur? Olha, a rotina é fundamental, né? Para ter a rotina, você precisa ter antes uma disciplina. Você precisa falar, olha, eu vou seguir alguma orientação nesse sentido. Primeiro ponto básico, você tem que ter humildade de falar, olha, eu não sei fazer tudo. Eu, Arthur, ou Márcio Atala, vai, só para dar um exemplo. Eu tenho o meu personal, eu sei fazer os exercícios, eu acho que eu sei, mas com ele junto comigo, nossa, me dá uma outra segurança. Ele sabe mais do que eu. Se eu soubesse mais do que ele, eu estaria no lugar dele, né? Então, essa rotina, ela dá base, a disciplina dá base para essa rotina. É claro, Petra, que nós precisamos sempre de dois pontos que às vezes acontecem aí. As coisas não saem como a gente quer. Eu ia sair hoje, mas está chovendo, está frio, não deu certo, aconteceu. Tem que ter agilidade, você tem que... As coisas não saem como a gente quer o tempo todo. E tem que ter rapidez. Então, você tem que ser flexível e ágil ao mesmo tempo para você poder dar uma resposta diferente daquela que você tinha uma expectativa inicial. Perfeito. E você traz, né, Nizam, até uma passagem que você coloca ali o teu entendimento de que rotina não é prisão. Para ter liberdade, você tem rotina. Só que na vida, acho que de uma pessoa que é um criativo, talvez pensar nisso seja muito louco. Então, a construção disso é muito importante. Foi um desafio para você ou com a ajuda do Dr. Arthur? Como é que foi isso? Não, veja bem, na minha vida profissional eu era muito disciplinado. Geralmente as pessoas, sobretudo as de sucesso, são, mas elas não conseguem ter a mesma disciplina na sua vida pessoal.
tá? E eu venho de uma geração que acha rotina chata, né? É uma coisa para gente careta, e não é. Eu lembro uma frase da Fernanda Montenegro que diz que é preciso ensaiar muito para ser natural, tá? Então, hoje, com essa rotina que o Arthur propõe, que cada um vai ter a sua, ela não é uma prisão, ela é uma libertação, tá? Eu consigo fazer meu esporte de manhã, eu consigo focar no meu trabalho, eu consigo ter tempo para meditação, para estudar. Agora mesmo estou nos Estados Unidos. Eu fiz o meu segundo módulo do OPM de Harvard. Você não consegue fazer isso, ler 700 páginas, se você não tiver disciplina. Eu vou te mostrar um negócio aqui que você vai achar engraçado. Quero ver. Ó, isso aqui é uma balança que a Guerra faz. Essa história eu achei gênio. Ele viajar pelo mundo inteiro, ou por onde eu for no Brasil. Para quê? Para controlar meu peso, tá? E todo dia de manhã, aliás, hoje eu não mandei, eu mando meu peso para ele e ele vê como está meu humor. Eu acho isso genial, através do peso. As pessoas podem fazer isso. Ah, não tem um balança? Não tem, mas todo hotel tem, você pode comprar, ela é barata. Enfim, esse livro está cheio de macetes, entendeu? Macetes de coisas, por exemplo, você não consegue dormir bem se você ficar do lado do seu celular. Uma das maiores drogas modernas são isso aqui, ó. Ela tira a sua concentração, ela deprime você, porque todo mundo no WhatsApp é lindo, maravilhoso, incrível, tá certo? Ela faz com que você fique fazendo multitasking, que é fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, as pessoas, quando se fala aqui, este livro não é sobre alcoolismo, esse livro é sobre todas as coisas que a mente humana está exposta. E é maravilhoso que a gente esteja falando no dia de Santa Teresinha, porque ela sofria de depressão. Santa Teresinha sofria de depressão e foi curada pela Nossa Senhora do Sorriso. Então, é importante que a pessoa entenda, tá? Que não é o frágil que tem. Winston Churchill, o maior estadista do século XX, sofria de depressão, que ele chamava do The Big Black Dog, tá? Então, a gente entender... O Dalai Lama ele diz o seguinte: 20% das pessoas nascem com o sol na cabeça. Elas são felizes de fábrica. Donato é assim. Tá? As outras 80% vão ter que ser felizes por merecimento, vão ter que suar muito. E é isso que esse livro propõe. E é possível, né? A sogra também, você conta aqui, que é uma fofa, né? A minha sogra é sensacional. Ela é uma pessoa... ela já veio de fábrica com a Donata, tá entendendo? Então, ela... Fora que ela também tem sua rotina, tá? Então, ela está ali, até recentemente, ela fez 80 anos, ela tem a loja dela, que ela cuida, ela não precisa, mas ela precisa, né, para se realizar. Ela dirige o próprio carro, ela tem tempo para os netos, para os bisnetos, para as amigas, toma o vinho dela, enfim. É impressionante, tá? Como uma pessoa dessa irradia felicidade. Só que ela não tem mérito nenhum, tá? O mérito foi de Deus que deu isso a ela. Nós, os outros 80%, vamos ter que ralar muito. Eu super tô inclusaça nesses 80%. Só Deus sabe o quanto eu já ralei. O pessoal acha que a gente é zen, né? Eu falo zen vergonha, né? Porque zen equilíbrio, né? A gente porque a busca é essa. Doutor Arthur, o Nizam tocou nesse ponto importante, que eu não posso deixar vocês irem sem a gente falar também, e recomendar fortemente o livro, que você toca num ponto que eu gosto demais, e você pergunta, né? Como está a sua espiritualidade? E ainda mais em tempos tão conturbados, né, minha gente? Você explica muito bem o que é essa espiritualidade, que é a espiritualidade que eu acredito muito, do ponto de vista de um psiquiatra, de quem está atendendo, né? O que é essa espiritualidade? O que é talvez até essa fé que seja alimento em tempos de faltas de âncoras? E essas faltas de âncoras muitas vezes também atordoam, nos trazem males emocionais e doenças emocionais. Me fala um pouco dessa espiritualidade que você propõe também no livro. Olha, é um tema bem complexo, né? Porque o que é espiritualidade de forma geral, assim, Petra?
É a percepção de que o que você vê, o que você pega, o que você sente, não te satisfaz para você entender como as coisas funcionam. Então, é a expectativa que tem alguma coisa maior que você não sabe bem o que é, mas é maior que você, e que você imagina que haja uma conexão entre você e essa coisa maior, né? Alguns chamam, por exemplo, de Deus, mas outros chamam de outras coisas, né? É diferente, Petra, da religiosidade. O que é a religiosidade? É quando essa crença que existe alguma coisa superior, ela está dentro de alguns mandamentos, de alguns rituais, de algumas crenças, de algumas expectativas, né? E as pessoas, então, canalizam esses rituais na busca dessa, vamos chamar assim, espiritualidade. É importante, eu acho importantíssimo, né? Por quê? Porque isso dá o que nós chamamos da fé. A pessoa, eu vou fazer aquilo, eu me sacrifico, digamos assim, buscando uma qualidade de vida melhor. Eu não sei se eu vou ter esse sucesso lá em cima, não quer dizer, mas eu busco toda essa conexão. Isso dá base para que a gente não acredite só, Petra, que medicamentos são importantes? Claro que são importantes, mas o que acontece, em geral, com muitos pacientes? Eles já chegam tomando vários medicamentos. O que eu faço? Eu tiro todos os medicamentos, tiro tudo. E aí a pessoa fica melhor, né? Junto com a disciplina que a gente falava antes, em vez de medicamentos, vamos fazer esporte, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do sono, vamos cuidar de você como que você acha que deve ser, né? Vamos ver as suas metas, aonde você pode, aonde você quer chegar. É isso que faz da vida de cada um ter um propósito, ter um significado. Essa, às vezes, é a espiritualidade, entre aspas, que a gente vive buscando. Maravilhoso. Esse é o Dr. Arthur Guerra, psiquiatra. Nizam Guanais, publicitário. Estão lançando esse livro que, na verdade, é um guia prático para a gente construir qualidade de vida em tempos de uma epidemia de doenças mentais e emocionais que assolam a nossa sociedade. Com muita delicadeza, esses diálogos, depoimentos do Nizam, a experiência clínica e prática do Dr. Arthur aqui, tudo nesse livro muito legal. Você Aguenta Ser Feliz, está sendo lançado pela Editora Sextante. A gente recomenda fortemente que você leia, presenteie, porque é um pilar importante nessa construção da responsabilidade que nós temos pela nossa própria vida e por também buscar ajuda, dar a mão para outras pessoas que nos ajudem nessa caminhada. Queria agradecer imensamente vocês estarem com a gente nesse dia tão especial, Nizam e Dr. Arthur, que é o aniversário da CBN, nessa véspera de eleições, e os dois aqui, duas grandes mentes brasileiras falando de vida, falando de construção, algo que a gente tem que falar cada vez mais. Por isso agradeço vocês, Nizam, Dr. Arthur. Olha, eu agradeço a você e peço aos ouvintes da CBN, que eu parabenizo, que não comprem só um livro, não, comprem vários. Vem aí o Natal, dê para aquelas pessoas que você sente que precisa. Esse livro, todo mundo precisa de alguma forma. Ele vai ajudar o empresário a ter mais foco, a performar, entendeu? Então é um livro para os seres humanos. Nós estamos falando de doenças modernas. Então é muito importante, mas mais é importante compreender. Este livro não é sobre o Nizam. Esse livro é sobre a visão que Arthur Guerra, com todo respeito à psiquiatria tradicional, faz. Em nenhum momento ele desconstrói a psiquiatria, ao contrário, ele dá uma valorização imensa para ela, tá? Mas eu peço a você que não compre um livro, compre vários. É importante dizer que toda a receita do livro vai para a Casa Santa Terezinha, mas eu não estou falando para que as pessoas comprem mais pelo ato dele virar o best-seller, que é a coisa que ele já está virando, não, mas é porque esse livro pode ajudar muito a melhorar a vida das pessoas. Só para complementar, então, o livro vai ser lançado oficialmente dia 18. Ele não foi lançado ainda, ele está no que nós chamamos do pré-lançamento. E nesse pré-lançamento, ele já está entre os top 100. Tá? Então, está sendo bem bacana essa fase. As pessoas estão
de fato, se interessando e buscando algumas respostas. Gostaria de encerrar só falando... Um dia eu ouvi uma frase que eu acho que cabe bem como um resumo do livro. É o seguinte: o exemplo, e aí o exemplo, Petra, seu, do Nizam, meu também, o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto. É a única, ponto final. Então, o que esse livro traz, assim, espelhado na super evolução bacana do Nizam, é que o exemplo que o Nizam traz, ele deve ser irradiado para outras situações, cada uma com seu nível diferente, é claro, mas buscando o mesmo sucesso em termos de qualidade de vida, em termos de dormir bem, em termos de perder peso, em termos de se cuidar. Legal, viu? Muito legal. Estão perguntando aqui, Ana Clara Soares, como é o nome do livro? O nome do livro, segura aí, Ana. Você aguenta ser feliz? Procura e vai, mergulha. Nizam, beijo, doutor Arthur, prazer. Uma honra Parabéns vocês aqui hoje. Um abraço beijo a todos. Tchau.